Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu decidi gravar esse vídeo para trazer um feedback sobre a preparação, sobre a prova dos atletas da Iron na Maratona de Porto Alegre. E eu vou começar falando acerca da prova dos maratonistas, né? As nossas grandes estrelas da prova. E um ciclo dos maratonistas, ele começou no meio de janeiro, né? E a estratégia que eu adotei esse ano foi de adaptar cedo os atletas a um volume maior, diferente daquela periodização muito tradicional das assessorias, né? Que faz uma escada, atinge o pico, né, ali com 32, 36, e depois ele passa para um polimento, uma aproximação competitiva, ali fica 15 dias rodando baixo e rodando mais leve. Então, a minha estratégia foi cedo, né, entrando em maio, os atletas da maratona já estavam com um volume consolidado ali na casa de 3 horas de treino, e a partir disso eles puderam permanecer, né, algumas boas semanas rodando esse volume maior, claro, com momentos de alívio nessa preparação, mas com essa estabilização desse volume, foi possível que, isso tornou possível que os atletas testassem melhor sua alimentação, sua suplementação, que eles se sentissem também mentalmente mais aptos a percorrer um volume maior, né, a ter um ritmo de prova melhor também. E acerca de ritmo de prova, os principais treinos, e eu acredito que eu consegui ser bastante assertivo nessa ideia, dividindo a preparação em dois momentos, né? Dois treinos principais assim nessa preparação. Primeiro, as rodagens de maior volume e menor intensidade, né? Os longos em Z1. E também um treino intervalado, contínuo e ritmado, de ritmo de prova, né? Então, os atletas foram progredindo em duas linhas paralelas, né? A linha do aumento de volume em baixa intensidade, então eles foram correndo 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, alguns até 3 horas e meia em zona 1, e em paralelo, nessa periodização, eles foram progredindo em séries intervaladas, mas com intervalos ativos, né? Por isso eu mencionei contínuos agora há pouco. Mas foram progredindo 3 vezes 4 km, 4 vezes 4 km, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8. Houveram atletas fazendo 3 vezes 9. E então, dessa forma foi possível, né, para aqueles que cumpriram e compraram bem a ideia, foi possível experimentar, né, um volume maior em baixa intensidade para otimizar a eficiência aeróbica, manter uma boa base aeróbica, e em paralelo era possível também experimentar e testar ritmos competitivos, né, e com bons intervalos para facilitar a recuperação e também aliviar o estresse. Esse foi o ciclo de maratona que eu prescrevi, com o menor índice de lesão. Então, poxa, isso é positivo pra caramba, né? Tanto para aqueles maratonistas mais experientes que desejavam aí melhorar o seu tempo, arriscar um pouquinho mais, tanto para aqueles atletas que fizeram a sua primeira maratona e também desejavam, né, como todo mundo, né, todo mundo quer ficar mais resistente, mais rápido ao mesmo tempo, né, e no caso do desafio da maratona,
né? O desejável e realista para um treinador, para alguém que entende melhor o processo e a demanda. O desafio é deixar esse atleta mais resistente e fazer com que ele perca o mínimo de velocidade, de qualidade de correr e intensidade que acaba sendo possível, né? E, então, quero começar parabenizando os atletas mais experientes, né? Que cientes aí do tamanho do desafio, do tamanho do comprometimento, do tamanho do desgaste, decidiram, né, novamente se desafiar numa maratona e confiaram a mim essa preparação. Então, vamos a eles aí, os atletas que eu prestei assessoria ou consultoria ao longo dessa jornada aí. O primeiro deles, né, e aproveito para parabenizar de forma ainda mais especial e com muito orgulho, o Leandro, pela sua 10ª maratona. E olha só como a consistência, né, e o continuar aparecendo, continuar se apresentando, continuar se desafiando, né, no caminho certo, isso acaba premiando, né? Então o Leandro fez a sua 10ª maratona, fez o seu melhor tempo, a sua melhor prova, né? E já é a segunda vez esse ano que ele faz o seu melhor tempo e a sua melhor prova. Então, um ano aí de muito sucesso, de muita dedicação. Então, Leandro, parabéns pela tua 10ª maratona e pela tua melhor maratona. E dentro do grupo aí dos maratonistas experientes, tivemos também o André, o Luiz, nosso Chile, o Maciel, o Paolo e a Tati. Então, todos, né, por sinal, fizeram aí uma grande prova. E então super de parabéns, né? A Tati aí numa jornada aí de um ciclo de vingança, né? Afinal, infelizmente, no ciclo do ano anterior, a gente precisou lidar com uma lesão que poderia tomar uma proporção, uma magnitude mais complexa, né? E esse ano, com mais tempo, nós conseguimos fazer aí um ciclo bastante positivo, um ciclo bem inteligente, bem mais confortável e alegre do que foi aquele último, né? Com nervosismo, com preocupação, com ansiedade e com dor também, né? Então a gente aí obteve a redenção nesse ciclo. E tivemos também a estreia de 8, né? 8 atletas que agora orgulhosamente posso aí chamá-los de maratonistas. Vamos a eles: o Eduardo, o Elisandro, o Giuseppe, a Luciana, o Rafael, né? O Rafael Branco, o Rafael Moutinho, e também a Mariana. Então, bem-vindos aí à legião de maratonistas, e me sinto muito orgulhoso por ter tido aí uma contribuição relevante nessa jornada de dedicação, de entrega e de sonho para praticamente todos, né? E tem aqui alguns atletas, né, que ao longo de um ano, né, se transformaram na jornada aí de uma mudança de realidade, na qual há um ano atrás o Elisandro, por exemplo, né, tinha como desafio a melhora de um tempo de 10 quilômetros, né? E esse ano ele fez uma super meia maratona, fez uma maratona, né, superando junto da esposa um momento bem difícil, um momento delicado. A gente sabe que todos, né, quando cruzam uma linha de chegada ali, estão botando, né, muita coisa para fora, enfrentaram vários momentos, abdicaram de muita coisa, mas a gente teve aí nesse ciclo, né, essa jornada aí do Elisandro e da Angélica que comoveu
e envolveu, né, todo o grupo. Então a gente sabe que para ele e para Angélica na meia, depois a gente vai fazer o vídeo falando sobre a meia, teve essa narrativa aí teve um clímax bem diferente e bastante significativo. E dentro disso também, né, acerca das dificuldades ali de reta final, a gente teve alguns atletas também que, né, bravamente perseveraram e tiveram um final de ciclo um pouquinho diferente do desejado, né? A gente teve o Eduardo com influenza, a gente teve o André com uma infecção intestinal, a gente teve também o Marcelo que sofreu bastante com algumas canelites na reta final, Rafael também ficou doente, teve algumas dificuldades ali relacionadas à lombar. E aí também cabe falar, né, duas situações do sucesso do nosso departamento de fisioterapia, né, com a Gabi e com o Marcelo, e especialista em fisioterapia esportiva, né, e também na maturidade que os atletas tiveram ao longo desse ciclo de rapidamente se dirigir aos fisioterapeutas em momentos de dificuldade, né, de não deixar aquela dor e aquele desconforto progredir por uma lesão, né, e a gente entende aqui por lesão na área uma perda da função, né, a perda da condição de manter a rotina de treinamentos na sua devida qualidade. Então aqui, por uma apresentação da nomenclatura, né, a gente chama de lesão se o atleta parou, não consegui mais treinar, tô lesionado. Se tá com dor, ele tá talvez caminhando ou saindo, né, de um processo de lesão, tá com desconforto, tá em um quadro de dor, mas lesão aqui pra gente é quando o atleta para, né? Então, dessa vez, nesse ciclo, né, foi onde eu vi um menor número de atletas sofrendo com isso. Então foi muito legal e eu quero parabenizar aqui nesse vídeo também o Marcelo e a Gabi pela qualidade de trabalho, mas parabenizar também aos atletas por essa maturidade, por realizar devidamente o trabalho preventivo, de dar devida importância, né? Então a gente teve ali a triagem dos atletas na véspera da maratona, vai fazer um levantamento de mobilidade, de queixas também, e dessa vez nós tivemos o menor número. E a gente vê que isso está diretamente relacionado com a presença deles na fisioterapia de forma preventiva ao longo do ano. Então, a adesão a essa ideia, né, a essa consciência da importância da fisioterapia esportiva antes, né, dessa pausa forçada por lesão, isso é de extrema importância. E por outro lado aqui, outra esfera que eu acho que ficou bem consolidada, né, a esfera da nutrição. Eu chamei todos os atletas na sexta-feira e pedi que cada um descrevesse detalhadamente como iriam se alimentar na véspera, como iriam se alimentar no dia, quantas refeições iriam fazer, o que iriam comer, né? E por óbvio, né, não sou nutricionista, mas enquanto especialista em treinamento esportivo e profissional de educação física e entusiasta e apaixonado pela área e parceiro aí do nosso pós-doc aí, o Giuseppe, de longa data, isso me permite, né, identificar rapidamente se alguém tá no caminho ou tá tomando decisões ruins, né, e me permite delegar, né, isso para o profissional responsável. E então tive também esse cuidado aí na véspera e acho que isso foi extremamente positivo. A gente conseguiu
identificar e com a ajuda do Giuseppe fazer as devidas correções em estratégias de suplementação que estavam inadequadas, em estratégias de alimentação pré-prova que não estavam assertivas, coerentes com a proposta, e isso certamente salvou alguns atletas aí de algumas idas indesejadas ao banheiro, episódios de desconforto intestinal e, né, aquelas temidas caminhadas e cãibras do quilômetro 30 em diante. Então eu fico muito feliz em ter aqui conduzido um time que correu maratona, né? 15 atletas aí que correram maratona e não vão sair repetindo por aí que maratona é impossível ou que existe um muro no quilômetro 30. Né? Pro atleta que treina na Iron, que faz o ciclo, que se compromete com todos os pilares, com a fisioterapia, com o trabalho mental, com a nutrição, com a disciplina no treinamento, esse atleta corre a maratona e não sai replicando, né, essa lástima do senso comum, que é o tal do muro do quilômetro 30. Então, eu tenho certeza que esse foi um ciclo sensacional, que toda a equipe da Iron, profissionais e atletas, estão todos de parabéns, e eu entendo que melhor do que essa maratona, só a próxima, porque a gente vai revisar, né, os pontos negativos também. Eu vejo vários aspectos a melhorar dentro e fora da Iron, e a gente vai seguir em busca deles, porque essa é a nossa proposta, né? O autoaperfeiçoamento, a paixão pelo esporte, a dedicação, comprometimento, disciplina e a aplicação do conhecimento científico em busca desses nossos ideais aí no esporte. Então, quero mais uma vez parabenizar os maratonistas e agradecer a eles pela confiança nesse ciclo. Vocês mandaram muito bem e é uma honra que vocês representem a Iron aí nesse seleto grupo de pessoas comprometidas e dedicadas e apaixonadas pela corrida acima da média.